Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, chegou ao fim mais uma novela com produções cinematográficas, com cenas tensas, típico de um filme de ação. Terminou a novela Davi Luiz no Flamengo. Teve de tudo: amor, ódio, expectativa, ansiedade, pessimismo. Tudo aconteceu nessa novela. Mas que não é a primeira, né? A torcida do Flamengo já tem que começar a acostumar, né, com essas novelas que acontecem. Porque já foi assim com Rafinha, com Felipe Luiz, com Bruno Henrique, com Gabigol e sucessivamente. Também foi uma certa novela com Arrascaeta, ou seja, quase todos os jogadores que estão no elenco do Flamengo teve uma certa novela, teve um certo suspense. E as últimas contratações assim acabam sendo realmente mais complicadas, a gente fica um pouco ansioso, né? Tipo, o Andréas Pereira não teve uma novela muito grande, mas o cara é brasileiro, mas nasceu na Europa. Não é muito fácil ele mudar. Felipe Luiz, brasileiro, mas foi para lá, passou a vida inteira, a metade da vida, na Europa, fez tudo na Europa. Não é fácil você largar a Europa e vir morar no Brasil. E assim sucessivamente, Diego. Então são caras que estavam na Europa há muito tempo, disputando em alto nível lá, mas que foram perdendo espaço por causa da idade. Mas mesmo assim, não é fácil, irmão. Não é fácil você sair de uma condição onde você já está estruturado, com família, com tudo, e vir aqui para o Brasil. E aqui a gente não está falando, e aqui eu não estou falando de condição política, estrutural, nada disso. Eu estou falando de mudança mesmo. De mudança mesmo. Para o brasileiro é mais fácil, porque ele é brasileiro, ele viveu aqui. Mas mesmo assim, a gente sabe que é complicado, mas chegou ao final. Acho que demorou um pouco demais, mas, irmão, a gente não está falando de contratar um cara que não conquistou nada na Europa. A gente está falando de um cara que saiu com 19 anos aqui do Brasil, foi pro Benfica, de lá foi pro Chelsea, foi campeão, foi pro PSG, foi pra seleção brasileira. Bicho, foi um cara que conquistou, jogou em alto nível, por um bom tempo. Lógico que agora no final deu uma caída, não foi muito bem no Arsenal, mas isso acontece com qualquer um. Então a gente não está falando de qualquer jogador. Trouxe fulano de tal que estava na Europa, mas passou a maior parte do tempo no banco. Porra, aprendeu? Aprendeu. É diferente desse caso específico do Davi Luiz, que não era esse caso. Ele foi titular e titular mesmo. E peça importante por onde passou. Mas é óbvio que causa toda essa ansiedade, principalmente porque a diretoria não falava, ele também não dava muito pronunciamento, os canais que cobrem o Flamengo, as mídias independentes, uma zoação completa, ninguém falava nada com coisa alguma, cada um dava informação, ninguém sabia direito de coisa nenhuma, um falava que não tinha proposta nenhuma, outros falavam que tinha proposta, um falou que o Flamengo fez uma proposta oficializada para ele, o outro falou que não tinha proposta oficializada nenhuma.
Aí um dizia que proposta oficializada tem que ser com papel, outro dizia que proposta oficializada não precisa ser com papel, é de boca. Ou seja, criaram mais expectativas ainda, e o Marcos Braz, o Bruno Spindel e o Davi Luiz quietos. Então isso criou mais ansiedade, pode ter até atrapalhado um pouco, mas as pessoas que estão lá dentro do Flamengo, os caras já estão acostumados com isso, que não é a primeira contratação que o Flamengo faz de um jogador que está acostumado com os campeonatos europeus, Champions, UEFA e o que for, a retornar ao Brasil. Sabe que é uma transação mais complicada. Mas foi resolvido. Então a gente vai falar agora um pouquinho aí sobre a expectativa, na verdade, no futebol. É o que mais interessa a torcida do Flamengo. O que passou, passou. Agora, parece que falta aí só assinar, né? Porque é engraçado também, né, galera? Muito engraçado. Os canais de mídias independentes aqui. Porra, mas quem deu a notícia da contratação foi um italiano. Lá na Itália, o cara informa a contratação do Davi Luiz pelo Flamengo. Porra, aqui no Brasil ninguém sabia. A informação saiu lá. Lá. É pra você ver. Quando a gente fala que esses canais de mídia que cobrem o Flamengo, você tem que ter um pé atrás. Porra, ninguém sabia aqui. Não passou informação. O cara lá na Itália que ficou sabendo. O cara é bem informado, deve fazer um trabalho muito mais profissional, acredito eu. Não é que os canais que cobrem o Flamengo sejam ruins. Não é isso. Tem canais legais. O problema que a briga que esses canais que cobrem o Flamengo têm, que eles acabam saindo do rumo e ficam se atracando, ficam se matando, um falando mal do outro. Pô, irmão. Complicado. Mas o problema é deles, eles que se virem. Mas são canais gigantes, né? Com mais de 1 milhão de inscritos, outros com mais de 500 mil. O menor tem mais de 100 mil inscritos. E continuam se degladiando. Tá vendo? Eu falei, eu avisei, cada um atacando que cada um avisou. Todo mundo quer a glória que falou a verdade. Porra, é isso. Mas vamos lá. Mas acabou e parece que ele vai ser aí anunciado na quarta-feira no jogo contra o Grêmio. Parece que é isso, né? Mas o que mais a torcida quer saber é do desempenho em campo, né? Então vamos lá para a gente falar um pouquinho desse desempenho em campo. Mas antes, já peço aí a você que deixe aquele like, ative a notificação, coloque seus comentários, tá? O like é muito importante aqui para o nosso canal. Se você gostar do canal, quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp aqui do canal, que é o 022 9922 541512. Você também pode ajudar o canal a crescer através do Superchat, quando a gente estiver fazendo as nossas lives, né? Quando a gente voltar a fazer as nossas lives, que eu fiz uma cirurgia, ainda vai fazer um mês, tem que esperar um pouquinho mais, 1 mês e 10 dias, para a gente poder voltar a fazer live. Então, através do Superchat você pode ajudar, e também você pode ajudar aqui embaixo se tornando membro do canal. Se tornando membro do canal, você participa da live aqui comigo, tá? Você se tornando membro do canal, você participa da live aqui, divide o quadro aqui comigo, beleza? É só ir lá e se tornar membro do canal. Então vamos lá, galera, pra gente falar disso aí. Bom, Davi Luiz. Vocês viram aí no início do vídeo uma propaganda sobre o Futebol Team. Viu a propaganda sobre o Futebol Team? É interessante o jogo do Futebol Team. Muito interessante. É um jogo onde, vocês viram logo aí no início, que você cria o seu jogador.
E o Davi Luiz tem características que eu colocaria num jogador que eu fosse criar. E o Flamengo em específico tem que ter uma categoria de cara. Para ser jogador do Flamengo tem que ter uma categoria de cara. Expressar a sua disposição. Não basta você ter disposição, você tem que expressar a sua disposição. É aquela... pra galera ver que você é guerreiro, que você tá ali de corpo e alma, se entregando. Alguns jogadores têm até muita qualidade, mas parece que demora a entender isso, até porque o jogador é um pouquinho mais tímido. Eu vou te dar exemplos disso. O Everton Ribeiro chegou muito tímido ao Flamengo. Hoje ele está muito mais solto, né? Ele já... O Arrascaeta, o Vitinho, que tem uma qualidade monstruosa, com a perna direita, com a perna esquerda, mas também é um cara muito introspectivo. Isso atrapalha o Vitinho demais, o tanto que o Vitinho foi procurar ajuda especializada para ele poder se soltar mais dentro do elenco. O tanto que ele começou a procurar ajuda, você viu que ele se soltou mais. Então, a torcida do Flamengo, uma das características é essa disposição. Por que o Michael agora veio melhorando, mas a torcida está abraçando o Michael? Porque você vê que o Michael demonstra isso o tempo inteiro, aquela raça, aquela disposição. Então esse é o primeiro ponto. Isso ele tem. Isso ele tem. Você vê nas atitudes dele em campo, como ele comemora, como ele vai para a bola. Isso ele tem. Isso já é dele. Isso ele conquista a torcida muito rápido. Muito rápido. Esse é o primeiro ponto. Mas não basta só isso. Não basta só isso. O Flamengo tem um problema na defesa desde que o Pablo Mari saiu, né? Ali pelo lado esquerdo. Os zagueiros que estão lá subiram de produção. Subiram. O Léo Pereira subiu de produção. Gustavo Henrique subiu de produção. Mas pelo estilo que o Flamengo joga, apesar do Renato Gaúcho ter uma diferença, e aí é bem visível, do Jorge Jesus e pro Rogério Ceni. Qual é a diferença? Jorge Jesus e Rogério Ceni tinha uma determinação dos zagueiros sair jogando. Com o Renato Gaúcho, não tem essa obrigatoriedade. Não necessariamente os zagueiros têm que sair jogando. Geralmente pode ser o zagueiro, pode ser o volante, pode ser o lateral. Não tem aquele, não. Os zagueiros têm que sair jogando, que era com o Jorge Jesus e com o Rogério Ceni. Com o Renato Gaúcho não tem essa obrigatoriedade. Só que se precisar, a saída de bola do Davi Luiz é muito acima da média. O tanto que ele é um zagueiro que bate bem falta, ele faz gol de falta. Ele faz bons lançamentos médios e longos. Além de uma outra característica que precisa o zagueiro para jogar no Flamengo, por causa da característica dos jogadores. Velocidade. Tempo de reação. Isso ele tem muito. Então, com a raça que já é natural dele, essa velocidade e tempo de reação são dois pontos positivos que ele tem. Além do mais, o nível que ele jogou na Europa não é o nível que se joga aqui no Brasil. Ah, mas ele não jogou bem no Arsenal. Tudo bem. Mas o bem que ele não jogou no Arsenal, aqui ele vai dar conta do recado. Essa é a minha opinião. Aqui ele vai dar conta do recado. Ele é perfeito? Não. Ele não é perfeito. Ele tem, de vez em quando, uns ataques de loucura, né? De vez em quando, ele abandona a zaga. Vai lá no meio de campo marcar. Isso tem que ser controlado pelo Renato. Tem que ser entendido pelos jogadores que vão ficar do lado dele. Esse é um ponto que, de vez em quando, ele dá um mole. Mas ele é bom no cabeceio defensivo e ofensivo. Até pela seleção, já fez gol de falta, de cabeça. Ele está sempre bem posicionado dentro da área. Ou seja, ele tem muito mais coisas positivas
acrescentar para o Flamengo do que negativas. Além da experiência monstruosa que ele tem tática da Europa. Ou seja, é uma puta de uma contratação a nível nacional. Uma das melhores contratações, acho que dessa janela. Eu coloco aí. Vieram o Roger Guedes, mas o Roger Guedes não estava. É um bom jogador, lá que o Corinthians contratou, é um bom jogador, mas não estava num cenário igual o William, que o próprio Corinthians contratou, que é um outro patamar. O patamar do William é diferente do Roger Guedes. O patamar do William é mais pro do Davi Luiz. Então, eu vejo essa contratação aí como uma das 2 ou 3 melhores nesse cenário. Por quê? A gente está trazendo aí, se eu não estiver enganado, 3 jogadores que disputaram Champions, disputaram os maiores campeonatos. O Diego Costa, lá no Atlético Mineiro, o William no Corinthians e agora o Davi Luiz no Flamengo. 3 caras de ponta que foram protagonistas em algum momento na Europa. Meu irmão, é uma puta da contratação. Que eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que vai resolver o problema pelo lado esquerdo. Porque ele tem uma boa saída de bola, ele tem uma boa velocidade, ele tem raça, ele tem um bom passe, ele tem um poder de cobertura, além dele saber jogar numa linha com 3 zagueiros, porque ele já jogou assim no Chelsea, de 3 zagueiros. Ele sabe jogar de volante e muito bem. No Chelsea ele jogava mais adiantado, então, apesar do Renato não gostar de adaptar, mas se precisar, ele pode jogar. Aí você ter 2 jogadores que podem jogar tanto de volante quanto de zagueiro, vai facilitar demais, que no caso são os 2 cabeludos, o Arão e o Davi Luiz. Isso facilita demais, confunde bastante. Você pode fazer ali uma troca rápida em alguma situação. Então, cara, é uma puta de uma contratação que o Flamengo precisava e vai elevar ainda mais o nível do Flamengo. E se você pegar, vamos lá, Kennedy, Europa. Andrés Pereira, Europa. Diego, Europa. O Gabigol foi, mas não deu muito certo. O Bruno Henrique também foi para lá, ficou um tempo, voltou. Aí você pega o Arrascaeta, que veio, Cruzeiro não foi para a Europa, veio pro Flamengo. Mas tem o Diego lá. O Everton Ribeiro, que foi lá para fora, acho que não foi para a Europa, foi para... Mas quase todos os jogadores que estão ali no Flamengo, com raras exceções, não jogaram fora do país. Vamos lá. O goleiro foi. Lateral direito, que é o Isla. Lateral esquerdo, Felipe Luiz. Zagueiro, Rodrigo Caio, que não, né? Que Rodrigo Caio veio de São Paulo direto para cá, não me lembro se ele tinha saído de São Paulo, acho que não, foi de São Paulo para cá. Não foi para a Europa. Agora, Davi Luiz. Aí você tem o Arão, eu acho que também não foi para a Europa, não sei se ele foi, mas também se foi, não vingou. Aí você tem o Diego. Como eu falei o restante, ainda tem no banco de reserva outros jogadores que foram para lá, o Vitinho, tem o Andrés Pereira, o Kennedy. Ou seja, tem uma base de jogadores com a compreensão tática europeia muito boa. E com experiência. Com outros que não têm essa experiência de fora do país, mas aprende com os caras que estão lá. Então, sinceramente, eu não tenho dúvidas, que ele vai se destacar aqui no futebol brasileiro. Ele é acima da média. Ele vai se destacar aqui. Ficaria muito melhor se o Rodrigo Caio conseguisse jogar, né? Mas, infelizmente, o Rodrigo Caio parece que não consegue jogar. Parece que ninguém consegue
fez aí reforço muscular, fez isso, vai voltar contra o Palmeiras, vai voltar contra o Palmeiras, parece que contra o Palmeiras ele também não vai jogar. Cara, complicada a situação do Rodrigo Caio. Seria uma puta de uma zaga, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Uma puta de uma zaga, uma das melhores, pelo menos no papel do futebol brasileiro. Uma zaga que poderia ser uma zaga da seleção brasileira. Tem que esperar. Vamos ver. Talvez, sem aquela pressão de precisar do Rodrigo Caio, tendo Davi Luiz, fique mais fácil. Mas acredito eu que, pelo que eu estou vendo do Renato, acredito que ele vai colocar, quando o Davi Luiz puder jogar, e o Rodrigo Caio não puder jogar, acredito eu que vai jogar Davi Luiz e Bruno Viana. O Renato está dando muita chance para o Bruno Viana, ele está respondendo. E o Bruno Viana também está fazendo por onde? Contratou uma empresa para poder avaliar o desempenho dele. Então, irmão torcedor, amigo torcedor rubro-negro, uma puta de uma contratação e, sem sombra de dúvidas, acima da média. E, cara, tem que dar tudo muito errado para ele não jogar com o pé nas costas aqui no Brasil. Não estou discriminando os atacantes brasileiros. Não é nada disso. Mas é porque ele é um grande de um zagueiro. Ele não ficou esse tempo todo na Europa porque ele é amigo de treinador. Então, cara, vejo todas as qualificações, todas as características para ele encantar a torcida, ajudar o Flamengo e ele se encantar com o Flamengo também. Lógico, ele não é perfeito, ele vai falhar de vez em quando, como todo mundo falha, mas acho que ele traz muito mais coisas positivas. Eu acho que ele tem 70%, 80% de características positivas e 20% de negativo. Mas são 20% que você controla, que dá para o Renato controlar e o grupo controlar dentro de campo, que é como eu falei, aquelas subidas meio doidas que ele dá, alguns posicionamentos meio errados. Mas como os posicionamentos e o ritmo de jogo aqui é menos acelerado, ele vai se encaixar. Na Europa a gente sabe que o jogo é muito acelerado. Aqui é bem mais cadenciado do que a Europa. Então, irmão, na lentidão, ele vai achar que de cara o jogo mais lento. E nessa lentidão, o tempo de bola dele fica muito mais apurado. Então, irmão, puta de uma contratação, vai levar muito nível. Levo muita fé. E o Flamengo fez todo o esforço e está de parabéns aí a diretoria. E agora é usufruir, botar o cara para jogar e vamos que vamos. O restante, os times que aguente Flamengo com Davi Luiz. E esperar, né, que ele consiga tirar esse jejum do Flamengo de faltas, né? Porque arrego. Desde 2018 o Flamengo sem fazer um gol de falta é doído. Para quem teve Zico, é complicado. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui. Moleque, fala tu que eu tô cansado. Fui.